Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades aqui, seguindo o cronograma, do dia 19/7 ao dia 23/7, tá bom? Nós vamos fazer as atividades do dia 20/7, terça-feira, do livro Conectados de Língua Portuguesa, páginas 96 e 97, e também as atividades do dia 22/7, do livro Conectados de Língua Portuguesa, página 98 e 99, tá bom? Vamos começar então? Na página 96, ideia puxa ideia. Poema e notícias sobre preservação do meio ambiente. Questão 1. Leia este poema e converse com os colegas e o professor sobre as questões. No caso de vocês só vão aqui prestar atenção na leitura que a Pro vai fazer para vocês responderem as questões que vêm a seguir, tá bom? Rio solicita a quem se distraiu e perdeu um sofá que, por gentileza, o venha retirar. Está em sua margem esquerda, enroscado no que sobrou do frondoso pé de angá. De brinde, pode levar todas as outras desumanidades que estão por lá. Então, esse é um poema do João Protete, tá no livro Classificados, Desclassificados, Campinas, Papiros, 2011, páginas 22 e 23. Então, a primeira questão aqui, na letra A, de acordo com o poema, como o sofá foi parar no rio? Então, de acordo com o poema, como o sofá foi parar no rio? Tá bem aqui no comecinho, ó. A quem se distraiu e perdeu um sofá? Então, o rio solicita, né? Alguém que se distraiu, perdeu o sofá, segundo o poema, tá bom? Tá bem aqui no início do poema, no segundo versinho. Alguém que se distraiu, tá bom? Na B, qual que é a solicitação do poeta? A solicitação do poeta tá bem no início também. Ele fala, ó, Rio solicita a quem se distraiu e perdeu o sofá que, por gentileza, venha retirar. Então, o poeta, ele solicita para quem perdeu o sofá que o venha retirar à margem do rio, tá bom? Na letra C, você acha que é possível alguém se distrair e perder um sofá? Isso é possível, gente? Alguém se distrair nesse ponto? A ilustração aqui do poema dá pra gente ver bem, né? Que é o rio, aí que tem o sofá, tem um peixinho aqui, coitado, sobrevivendo, né? Aqui tem pneu, aí a gente vai encontrar aqui já pra baixo, já aqui no livro, garrafa PET no rio, né? Mas o rio tá bem feinho, bem sujo. A árvore que tem aqui na margem do rio tá morrendo já, coitada, tá bem feia também. Então, você acha possível alguém perder um sofá? Hein? Ainda mais desse jeito aqui? Eu acho meio estranho, né? As pessoas são bem inconsequentes. Pegam e jogam as coisas no rio sem pensar nas consequências que isso traz para a natureza, não é verdade? O rio não é um lugar de se jogar lixo. Muito menos um sofá desse tamanho, né? Que a quilômetros a gente consegue ver. E eu acho meio impossível alguém perder um sofá no rio, não é verdade? Muito impossível. Falta de consciência ecológica mesmo, alguém pegar e jogar um sofá no rio, ou um pneu que seja, ou garrafa PET. Uma pessoa muito irresponsável, que não pensa nos prejuízos que traz para a natureza, sabendo que a natureza é nossa, né? Não é minha, não é sua, não é do governo, da prefeitura, é de todo mundo. O meio ambiente é de todos. A Terra é um planeta só em que a gente vive. Não tem como eu jogar fora. Se eu estou na Terra, não existe fora. Tudo é dentro. Tudo faz parte do ambiente que eu vivo. Então, não tem como. Eu acho meio impossível a gente pensar nessa possibilidade de se perder um sofá, né? Não existe. O meio ambiente é a nossa casa também, tá bom? Então, a gente tem que cuidar, assim como a gente cuida de dentro da casa da gente. Cuida do chão, cuida da pia, do quintal, tudo mantendo limpinho, arrumado. A mesma coisa a gente tem que fazer com o meio ambiente. Então, é impossível alguém perder um sofá dessa forma. A pessoa que jogou, ela tinha consciência do que ela estava fazendo, né? Que ela estava fazendo algo inapropriado, algo que não se pode fazer, que é jogar lixo na natureza, no meio ambiente, no qualquer lugar, né? E aquela coisa que a Pro falou, não existe fora. É fora da minha casa, não é problema meu. Não, é problema seu, é problema nosso. O meio ambiente é problema nosso, não é verdade? Porque não existe fora, o planeta Terra é um só. Todos nós vivemos no planeta Terra.
Se um dia ele ficar inabitável, a gente não puder viver mais nele porque não vai ter água mais, vai estar tudo poluído graças a esse tipo de atitude aqui, ó. Aí o que vai acontecer com todo mundo que mora na Terra? Só existe a Terra aqui pra gente viver por enquanto. Então, a gente tem que cuidar e manter ela limpa, né? Na D. O poeta oferece como brinde a quem retirar o sofá do rio todas as outras desumanidades que lá se encontram. A que desumanidades ele se refere? Aqui, no caso, as desumanidades que ele está se referindo são as outras coisas que a gente encontra aqui que estão jogadas lá no rio, além do sofá. Então, as outras desumanidades são os outros lixos, as outras coisas feias, as outras atitudes horríveis que as pessoas tomaram de jogar pneu no rio, que nem tem aqui, jogar aqui, que nem tem na ilustração, garrafa PET, né? Qualquer outra coisa que seja lixo e prejudicial ao meio ambiente são as desumanidades, tá? Que ele está se referindo aqui no poema, tá bom? A letra E. Na sua opinião, qual foi a intenção do poeta ao criar um poema sobre esse assunto? Qual que é a intenção do poeta em criar um poema sobre o assunto do meio ambiente? Qual que é a intenção dele? É conscientizar as pessoas, né? De que a gente deve cuidar do meio ambiente, do planeta, do rio, né? Porque a gente depende dele, principalmente do rio. Aliás, qualquer espaço do meio ambiente, da natureza, a gente precisa dela para viver. Todos têm uma função aqui na Terra. O rio, a principal função do rio aqui da água doce é matar a sede, né? Dos animais e do ser humano. Então a gente depende da água para viver. Para tudo a gente precisa da água. Então, já que a gente precisa da água, a gente precisa cuidar do rio, que dá essa água pra gente, tá bom? Então, a intenção do poeta é conscientizar as pessoas sobre os cuidados com a natureza e com o meio ambiente, tá? Pra gente cuidar melhor do lugar onde a gente vive. Na página 97, agora na questão 2. Leia com o professor um trecho de uma notícia. Faxina retira 8,5 toneladas de lixo em 2 dias e até sofá do rio Piracicaba. Equipes da prefeitura aproveitam a baixa vazão para limpar o manancial. O trabalho visa conscientizar a população a não descartar resíduos no local. Equipes de limpeza da prefeitura de Piracicaba, São Paulo, aproveitam o período de estiagem e a consequente baixa vazão do rio, que dá nome e atravessa a cidade para recolher materiais e lixos jogados irregularmente no leito do manancial. Em apenas 2 dias de trabalho, foram recolhidos 8,5 toneladas de resíduos. E entre os itens há de tudo, de garrafas PETs a pneus velhos, pedaços de móveis e até um sofá. A faxina retira 8,5 toneladas de lixo em 2 dias e até sofá do rio Piracicaba. Essa notícia, então, tá no G1, tá? No site do G1 e é do dia 6/9/2013. Então, é recente, não faz tanto tempo assim. E aí, aqui a gente tem um pequeno vocabulário de algumas palavras que aparecem no texto. Baixa vazão, qual que é o significado? Momento em que o rio está com menor volume de água. Estiagem, tempo seco após as chuvas. E manancial é uma nascente. Tá? Então, essa notícia trata de um momento que a prefeitura aproveitou que a água do rio está baixa, né? Momento de estiagem, que é um período que não chove, para limpar o rio, né? Aproveitou para limpar o rio, tirar o lixo que as pessoas jogam irregularmente. Quer dizer que é errado jogar esse tipo de lixo no rio, tá bom? Irregular quer dizer que não é correto, é errado. Então a prefeitura aproveitou para limpar o rio nesse período que o rio está com a água um pouco mais baixa, né? Que não tem chuvas. E Piracicaba é uma cidade do interior de São Paulo, a notícia realmente é verdadeira. 8,5 toneladas quer dizer que foram 8.000 quilos e meio de lixo que foram retirados. É muita coisa, né? Foi retirado do rio de lixo. Na letra A, na sua opinião, um fato como esse ajudou o poeta a criar o poema da atividade 1? Por quê? Lembra lá do poema da outra atividade que fala também sobre o rio, tá? Sobre o lixo que as pessoas jogam lá no rio também, sobre o meio ambiente? Esse tipo de notícia aqui que a gente viu, que isso aqui é uma notícia, algo que realmente aconteceu, né?
Você acha que isso ajuda um poeta a criar esse tipo de poema que fala sobre preservação do meio ambiente? Aí você vai dizer sim ou não. E por quê? Por que você acha que isso contribui? E na B, quais são as consequências do lixo que vai parar nos rios? O que fazer para que isso não aconteça? Então, as consequências do lixo parar no rio é que o rio fica poluído. Se o rio fica poluído, os peixes que moram no rio morrem. E as pessoas que dependem do rio, que bebem água do rio, não podem beber mais, porque o rio está com água suja. E água suja a gente não pode beber, porque ela transmite doenças, tá? Então, todo mundo fica prejudicado aí com o rio poluído. As pessoas que dependem do rio para viver, porque utilizam a pesca, né? Que os peixes morrem. E também quem bebe água do rio, não pode beber, porque se beber fica doente, tá? E o que a gente deve fazer para não acontecer isso das consequências, né, do rio ficar poluído? O que a gente deve fazer? A gente deve reciclar o lixo, não jogar ele de qualquer forma assim na natureza, né? Então, reciclar, reaproveitar, reutilizar as coisas antes de jogar fora. E quando for jogar fora, jogar em locais adequados. Então, você tem que deixar o lixo reciclável para o lixeiro que pega a reciclagem levar. Ou mesmo aquelas pessoas que às vezes passam na casa da gente pedindo reciclagem porque elas trabalham com reciclagem. Então, tem que dar para elas, que elas vendem e ganham dinheiro reciclando o lixo, né? E também jogar o lixo em locais adequados. Então, se o lixeiro passa na sua casa, o lixeiro é que tem que levar o lixo, né? E se o caminhão do lixo da reciclagem passa na sua rua, ou se você conhece um local que faz a coleta do lixo da reciclagem, você leva. Você não pega e joga simplesmente no rio ou no meio da natureza, tá bom? Então, você tem que dar um fim adequado ao seu lixo. E pensar em reciclar e reutilizar as coisas antes de ficar jogando aí de qualquer forma na natureza, tá bom? Na 3, 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Sabendo isso, complete o quadro com o colega e descubram quantos quilogramas de materiais aproximadamente foram retirados do rio Piracicaba. Aí nós vamos fazer a correspondência aqui. Então, 1 tonelada, falou ali, ó, é 1.000 quilogramas, tá? 1.000 quilogramas. 2 toneladas, se uma é 1.000, 2.000 toneladas, tá? 3 toneladas, 3.000, eu só vou multiplicar por 1.000 aqui, tá? 4.000 toneladas aqui embaixo, eu só vou multiplicar por 1.000. Então, 5.000 toneladas, tá? 6.000 toneladas. 7.000 toneladas. 8.000 toneladas. Então, eu só vou multiplicar por 1.000, porque é a correspondência aqui, né? Então, 1 tonelada, 1.000 quilogramas, 2 toneladas, 2.000 quilogramas, tá? 3.000 quilogramas, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 quilogramas, tá bom? Na página 98, meu lugar no mundo, a poluição das águas. Aí aqui a gente tem uma imagem, né, ó, Caiçara puxando rede em Paraty, no Rio de Janeiro. Caiçara são as pessoas que moram à beira-mar, tá? E dependem da pesca para sobreviver. Então, eles vivem de pescar, são pescadores. Então, são chamados caiçaras, as pessoas que moram na margem do mar, tá bom? Lá na beira do mar e vivem de pesca. E tá falando especificamente do litoral do Rio de Janeiro, mas São Paulo também tem litoral, né? Que são cidades com praia, né? Em que vivem pessoas que vivem de pesca, tá bom? Pesca e artesanato, são os caiçaras. 1. Acompanhe a leitura do texto feita pelo professor. Então, o texto se chama Pesca e Lazer. A pesca e o lazer são atividades que dependem essencialmente da qualidade da água. A poluição dos corpos d'água por esgotos domésticos, dejetos industriais, entre outras atividades, causa prejuízos cada vez maiores à indústria pesqueira e compromete a sobrevivência de populações ribeirinhas que têm nos pescados sua principal e não raro única fonte de sobrevivência. Por isso, a pesca e o lazer devem ser assegurados pela proteção ambiental dos cursos d'água, represas e mares, por meio do combate às fontes poluidoras. Mas essas atividades que precisam de água com qualidade também acabam por prejudicá-la. A pesca predatória, a limpeza dos peixes à beira dos rios e o lixo colocam em risco a segurança ambiental dos corpos d'água.
Em ambos os casos, a solução está na conscientização e na educação ambiental das populações e no combate a atividades pesqueiras ilícitas. É o Manual de Educação Brasília, tal, e tá nesse site aqui do MEC, então, tá? Que foi acessado em 2017. Aí aqui embaixo a gente tem uma outra ilustração, que é uma foto de crianças caiapó na aldeia Moicaracô, em São Félix do Xingu, no Pará. E a foto é de 2015. E aqui também temos um vocabulário com algumas palavras difíceis que aparecem no texto. Corpo d'água, o que significa? Massa de água existente em determinado lugar. Um rio, um lago ou mesmo volume de águas subterrâneas. Então, é água que fica embaixo da terra, por isso subterrânea, tá? Então, é um pouco de água, uma massa, um lago ou algo do tipo, né? Que passa por debaixo da terra, tá subterrâneo, bem embaixo da terra. Dejeto, aquilo que se rejeita, que se joga fora. Ilícito, que é proibido por lei, tá? E aí vamos lá para as questões, então, na página 99. Letra A. De acordo com o texto, quais atividades dependem essencialmente da qualidade da água? Tá bem no início do texto aqui, ó. A pesca e o lazer são atividades que dependem essencialmente da qualidade da água. Então, é a primeira frase do texto aqui, ó. A pesca e o lazer, tá bom? Que são as atividades que dependem da qualidade da água. Na B. O que causa a poluição da água? Aí é esgoto doméstico, dejetos industriais, tá? Que polui o rio, tá falando aqui no texto, na letra B. Na 2. Pela leitura do texto, você consegue saber o que são poluições ribeirinhas? Aqui eles podem, são coisas que eles fazem que podem prejudicar aqui, ó. A pesca predatória, a limpeza dos peixes à beira dos rios e o lixo. Coloca em risco a segurança ambiental dos corpos d'água, tá? E quem faz isso daqui normalmente são os ribeirinhos, tá bom? Então, são coisas que eles fazem que pode prejudicar o rio e a natureza, tá? Aqui, ó, na próxima questão aqui. Qual que é a principal fonte de sobrevivência das populações ribeirinhas? A fonte de sobrevivência também tá aqui no texto, ó. Que é a pescaria, ó. As populações ribeirinhas têm nos seus pescados sua principal e não raro única fonte de sobrevivência. Então, pescado é a pesca, tá? A única fonte deles, então, é a pesca, pescaria, tá bom? A fonte de sobrevivência deles. A 3. Quais são as consequências da pesca predatória e da poluição das águas? Assinale as alternativas corretas. Então, aqui eu só vou assinalar o X na alternativa correta. Há um desequilíbrio ecológico e pode ocorrer a extinção de espécies. Com a pesca predatória, sim, isso pode acontecer, tá? Os peixes podem se reproduzir e manter a espécie. Não, isso aqui não acontece, tá? Isso aqui não é consequência da pesca predatória. Pelo contrário, isso aqui é o que seria natural que ocorresse se não houvesse pesca predatória. Os pescadores são diretamente prejudicados. Se houver pesca predatória e acabar os peixes, os pescadores serão os maiores prejudicados, sim. Na 4. Por que a qualidade da água é importante para as populações ribeirinhas na pesca e no lazer? Por que é importante? Porque para você pescar, você precisa de peixe. Para o peixe sobreviver no rio, o rio tem que ter uma água boa, uma água saudável, uma água limpa, porque senão os peixes morrem. E mesmo que o peixe sobreviva, se você pescar ele, você pode ficar doente, comer um peixe contaminado. E também, se você for usar o rio para lazer, quer dizer, para você nadar, para você passear de barco, coisa do tipo, se a água for poluída, suja, você pode pegar alguma doença. A qualidade da água, então, é importante, porque sem a qualidade da água, a gente pode ficar doente, né? Ou, no caso aqui, pode perder os peixes que você utiliza para vender, para sobreviver, né? No caso dos ribeirinhos, tá bom? Então, é importante que a qualidade da água seja boa para a pesca e para o lazer também, tá? Primeiro que é para as pessoas poderem ter o que vender, né? Que vai ter peixe, e depois para não ficarem doentes, se caso brincarem na água. Na 5. De acordo com o texto Pesca e Lazer, é importante conscientizar as populações a respeito da poluição das águas e da pesca predatória. Pesca predatória é a pesca que é feita em um momento inadequado.
Por exemplo, quando os peixes estão se reproduzindo, né? Eles estão se reproduzindo, então não pode. Tem uma época do ano que eles se reproduzem. As fêmeas botam, eles acasalam, né? O peixe fêmea com o peixe macho e a peixe fêmea bota ovinhos na água para ter filhotes. Nessa época que é da desova, que a gente fala quando ela vai botar os ovinhos, você não pode pescar a peixe fêmea, porque ela tá cheia de ovinhos. Se você pescar ela, você tá impedindo que ela se reproduza, que ela dê mais filhotinhos, que tenha mais peixe no rio. Então, no próximo ano pode ser que não tenha mais peixe, porque você pescou os peixes que estavam se reproduzindo, né? Então, no outro ano vai ter menos peixes, porque você pescou os que estavam se reproduzindo numa época inadequada, que é isso que é pesca predatória, que pesca os peixes no momento que eles estão se reproduzindo. Então, fazendo outros peixinhos para o próximo ano você ter o que pescar. Se você pesca nesse ano os que estão se reproduzindo, no próximo ano não tem peixe, tá? Aí aqui tá falando para produzir um poema, só que esse poema aqui foi feito na sala de aula, tá coletivamente, tá bom? E aí, se vocês se sentirem à vontade para fazer um poema também sobre o meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente. E aqui, no caso, ele tá falando especificamente para produzir um poema para despertar a consciência em relação à pesca predatória, tá? Quer dizer que tem um momento do ano que você não pode pescar, que você tem que respeitar os peixes e o rio nesse momento, para que no próximo ano você tenha peixes para pescar novamente. Que se você pescar todos os peixes do rio, quem que vai se reproduzir e vai ter filhotes e vai deixar lá outros peixes novos para você pescar no próximo ano? Não vai ter, né? Aí aqui tem uma imagem, uma foto de um pescador em Trindade, em Paraty, Rio de Janeiro, a foto de 2014. Então, se você quiser fazer o poema, pode fazer, fica à vontade, mas não é necessário, que esse poema aqui era melhor para fazer em grupo, em dupla ou coletivamente, como eu fiz na sala de aula, tá bom? Então, de língua portuguesa é só isso. Tchauzinho, até a próxima!